Bom, então, estou apresentando. Tá certo. Então, pessoal, bom dia. Hoje a gente vai começar a falar da parte de fluidos em movimento. E agora, até o final do curso, é o que a gente vai fazer. A gente fechou, né, na semana passada, a parte de estática dos fluidos. E agora a gente vai ver duas maneiras, vamos dizer assim, de forma bem geral, né, como é que a gente vai estudar os fluidos. Então, uma é na forma integral e outra na forma diferencial. E aí, ao longo dos cursos, essas duas formas vão ficar claras para você, de forma bem geral, assim, bem genérica, né? A forma integral. A gente vai estudar as fronteiras do que acontece dentro do fluido, e se tiver no transiente, né, a variação global da propriedade que está variando na massa toda de fluido, sem se preocupar com detalhes. E a forma diferencial, mais para frente, a gente vai analisar detalhadamente cada porçãozinha do fluido, cada porçãozinha diferencial do fluido, tá? Então são as duas maneiras clássicas de estudar movimento de fluidos. Então aqui um breve sumário, né? Então, introdução, a gente vai começar a falar das leis básicas para um sistema. Então, basicamente, é o que vocês já viram para a mecânica dos sólidos ou em física, né, na parte de mecânica, mais aplicado para fluidos que se movem. Eu vou tentar fazer, na medida do possível, algumas comparações, né, algumas analogias, para tornar essas relações mais intuitivas para você. Então, a gente vai começar falando das leis básicas para o sistema. Lembra que a gente definiu o que era volume de controle lá na parte de conceitos fundamentais, né? É uma porção fixa do espaço em contraposição ao sistema, que é uma região de massa fixa, né? Então a gente vai fazer uma relação entre sistema e volume de controle, porque é o que a gente já falou lá em conceitos fundamentais, né? Quando a gente quer analisar fenômenos de mecânica dos fluidos, de forma geral, a gente tem um dispositivo que está fixo numa região, né? Um trocador de calor, se a gente quiser saber a perda de carga, uma turbina hidráulica, se a gente quiser saber o fornecimento de energia para uma certa massa de fluido. Então, até mesmo sensores, né? Um sensor de pressão, um sensor de vazão, eles estão parados em algum lugar. Então, o que a gente quer analisar aqui é fazer uma relação entre o sistema, né, onde as leis físicas valem, onde uma porção de massa vale, e a formulação em volume de controle. Aí a gente vai fazer a demonstração, a gente vai ver, né, vocês verão, eu vou fazer aqui a demonstração do teorema do transporte de Reynolds, que é justamente uma expressão matemática integral que relaciona as grandezas físicas do sistema com as grandezas físicas no volume de controle. E aí a gente vai fazer especificamente para cada lei física que a gente vai ver aqui, ó, a conservação da massa, ou continuidade, né? O princípio da quantidade de movimento linear, o princípio da quantidade de movimento angular. A gente vai ver brevemente, muito rapidinho, a equação de Euler, das turbomáquinas de Euler. Isso daqui é o gancho para vocês, para os engenheiros mecânicos, né, que estão aí fazerem máquinas de fluxo depois. E a primeira lei da termodinâmica, tá? Ou conservação da energia, né? Que é uma relação muito importante para diversos processos, tá? Que a gente vai estudar aqui, enfim, processos industriais aí, que são regidas por essa relação aqui, né? Ou por essa lei, né? Ou leis físicas que são descritas por essa relação aqui, tá? Bom, então, agora, né? A gente vai analisar fluidos em movimento. A gente fez na semana passada terminou a parte de fluidos estacionários, né? E aí, de novo, né? Aqui voltando a uma coisa que a gente viu lá em análise em conceitos fundamentais, né? Termodinâmica e mecânica dos sólidos, a gente normalmente está acostumado com a análise de sistema, né? Ou sistema fechado, que é uma matéria, uma quantidade fixa de matéria, ou seja, a massa não cruza a fronteira do sistema. Se você quer fazer uma análise de um carrinho se movendo, por exemplo, né? A relação entre força
massa e aceleração de um carrinho, a massa do carrinho é aquele sistema ali que você vai analisar durante todo o seu processo. Então, é isso que está falando aqui de mecânica dos sólidos, né? Em termodinâmica, quando a gente fala de sistema, a gente está estudando, por exemplo, né, a compressão de um gás ou a expansão de um gás num sistema pistão-cilindro, tá? Numa configuração pistão-cilindro. Então, a gente tem uma massa fixa de gás que a gente analisa em todo o processo. Só que em mecânica dos fluidos, né, de novo, né, só relembrando aqui, sendo redundante para a coisa ficar mais clara para vocês, né, é mais comum trabalhar com volume de controle, que é também chamado de sistema aberto, né? Então, aqui sistema fechado, né? Quando a gente quer analisar uma quantidade fixa de matéria, é o sistema aberto, que é uma região do espaço onde massa cruza a fronteira desse sistema aberto ou do volume de controle, tá? Então, aqui o que a gente tem, né, é uma região, aquilo que eu falei há alguns minutos atrás, né? Você tem um medidor de pressão, um medidor de vazão. Então, o fluido está passando ali por ele, né? Você não precisa ficar acompanhando a massa que você quer analisar, é só você, a partir dessas relações que serão feitas aqui, a gente consegue identificar as leis físicas, né, que elas só valem para uma porção de massa identificável, para uma região do espaço, que é justamente o teorema do transporte de Reynolds que vai fazer essa relação, tá? Bom, então algumas generalidades, né, no sistema, quando a gente está analisando um sistema, o tamanho e o formato da fronteira pode mudar, porque a massa é fixa, né? Então, se a gente está analisando a massa, a fronteira pode se deformar para se acomodar nessa massa que a gente está falando, analisando, tá? Beleza, então a gente tem as superfícies de controle, né, que é justamente a região do volume de controle por onde a massa cruza ali, ou seria a fronteira, né, do volume de controle. Tá? Um exemplo aqui que eu sempre gosto de dar, né, é o seguinte: ó, imagina que a gente tem aqui uma lata de spray. Isso daqui, na verdade, eu tirei lá do livro do Senge, é um dos livros de mecânica dos fluidos, né? Então tem uma lata de spray aqui, né, cheia de líquido, um desodorante, seja lá o que for, né, um creme de barbear, seja lá o que for, né? Então imagina que o processo de liberação de spray, se a gente quiser saber as relações de energia, de pressão, ou quantidade de movimento linear, angular, alguma relação aqui associada ao movimento do fluido. Então esse processo de liberação, ou até mesmo a conservação da massa, né? Se a gente quiser saber quanto de massa que é liberado a cada vez que você aperta o spray aqui, a gente pode analisar isso de duas formas. Ou a gente faz aqui o que ele está mostrando aqui, ó, pega uma fronteira, analisa como um sistema aqui e segue toda a massa de fluido, tá vendo? Então aqui o sistema é no tempo t0 aqui, né? Então isso daqui é antes de você apertar o bocal lá da latinha de spray, e aí depois que você apertou, você liberou um pouquinho de spray ali, né? Então a gente pode, o que ele está falando aqui, esse exemplo aqui, né, que ele dá justamente isso. A gente pode tentar seguir todo o fluido, o que está ali dentro, né, e o que foi liberado, ou então fazer analisar, né, como um volume de controle, aqui só na lata de spray, onde ele estava inicialmente, né? E aí a gente analisa o que está se passando, né? Se a gente quiser saber o processo de liberação de spray como um sistema, você tem que acompanhar aqui todo o volume, né? Todo o fluido. Se você quiser analisar como um volume de controle, você tem que estipular uma fronteira e saber as propriedades do fluido aqui na fronteira, tá? Então, essa estratégia de acompanhar aqui, né, de sistema, de acompanhar o volume, ela pode ser bem complexa, porque como é que você vai prever como esse spray aqui vai se dissipar na atmosfera, né? Como ele vai se mover? Então, se tiver uma massa de ar se deslocando, né, se tiver vento, se tiver alguma coisa aqui, não é muito simples fazer essa análise em sistema. Então, por isso que, de forma geral, em mecânica dos fluidos, a gente analisa como um volume de controle, a gente não se preocupa muito em seguir o fluido, tá? Mas aí a questão, né, de novo aqui, né, que as leis físicas, né, de forma geral,
elas valem para um sistema, para uma massa fixa, né? Tá? Então a gente precisa relacionar o sistema com o volume de controle, sabendo que mecânica dos fluidos a gente normalmente, né? Então está aqui leis físicas, por exemplo, aplicada a uma montanha-russa, né? A gente sabe que, por exemplo, a energia potencial que o carrinho vai ter no alto, né? Aqui no topo do loop, né? Vai ser convertido em energia cinética aqui na parte baixa, né? Então, essa lei vale para um sistema de massa fixa, né? A gente não está considerando que o carrinho vai perder massa quando ele cai daqui para cá, tá? Por outro lado, se a gente quiser, por exemplo, isso aqui seria uma máquina térmica, né? Muito mais associado à termodinâmica do que à mecânica dos fluidos. Mas tudo bem, lá em termodinâmica também tem uma parte da matéria que vocês já viram ou verão, que é aplicada a primeira lei para um processo, né? Então a gente tem aqui, por exemplo, uma turbina e ela está sempre nessa região fixa, né? Você pode analisar o ar parado e ela se movendo, da mesma forma que a gente pode analisar ela parada e o ar chegando nela, né? Tá? Então o resultado prático é o mesmo. Então observa que essa é uma região fixa do espaço, então por isso que é muito mais conveniente a gente, em vez de ficar tentando seguir a massa de ar que está passando pela turbina, que seria muito difícil, a gente analisa o que está acontecendo na fronteira. Tá? Agora, é claro, né, cada uma dessas duas estratégias tem as suas características. Então, se você quiser fazer uma análise global de tudo que está passando lá dentro em função de um balanço integral, né, de um balanço global que acontece quando o fluido passa pela turbina, a gente perde detalhes que a gente vai ver lá em CFD, tá, que vai fazer mais sentido mais para frente. Então, dependendo do que se quer, você não consegue analisar com volume de controle. Tá? Então, isso é uma questão muito mais... não tem o certo e o errado, né, e o fácil e o difícil, na verdade, mas o que tem é o que você deseja obter da sua análise. Se, por exemplo, a gente quer obter um empuxo que essa turbina aqui é capaz de fornecer, uma análise global aqui serve. Mas se a gente quiser, por exemplo, projetar as pás, né, as pás ali internas do compressor, da turbina em si, né, aí não tem jeito, a gente tem que... E o caminho, eventualmente, por onde o fluido passa, né, otimizar essas relações de área, não tem jeito, a gente tem que partir para análise diferencial, que é onde a gente vai conseguir analisar com detalhe o movimento do fluido ali dentro, tá? Beleza? Então depende do que se quer. Agora, nesse momento do curso, a gente vai analisar uma região fixa no espaço e vai analisar isso pelo volume de controle, que é o caso, né, que essa região não varia, né, essa região de análise não varia, mas a gente tem que analisar o que acontece na fronteira, tá? Por onde a massa cruza ali a fronteira do volume de controle. Tá? Bom, e aí, ó, né, a relação entre a taxa de variação de propriedades extensivas, né, que são propriedades extensivas? Aquelas que dependem da massa. Então, se você quiser saber, por exemplo, a energia na forma extensiva, você tem que saber qual é a massa, né? Porque a energia é uma propriedade que depende da massa. Então, se você tem um bloco de aço a 100 graus e com uma massa de 1 quilo, essa massa tem uma certa energia que é maior do que um bloco a 100 graus com 100 gramas. Tá? Então, a energia é uma propriedade extensiva. E associada à propriedade extensiva, a gente pode ter uma propriedade intensiva, que é simplesmente dividir pela massa. Então, a gente pode determinar para um certo bloco, numa certa temperatura, quantos joules por quilo ele é capaz de fornecer, por exemplo, e aí você multiplica essa grandeza pela massa do bloco específico que você analisa a energia extensiva. Né? Então, a gente sempre pode escrever uma propriedade extensiva, né, que depende da massa, em função de uma outra, ou dividir pela massa e ter uma propriedade que se chama específica, né? Que ela está relacionada a essa propriedade extensiva, por exemplo, energia, ou, por exemplo, quantidade de movimento. Né? Quando a gente estuda a segunda lei de Newton,
a força, ela é uma propriedade extensiva porque depende da massa, né? Certo? Força é massa vezes aceleração. Se a gente dividir a força pela massa, o que sobra, né, é a aceleração, que é a propriedade intensiva relacionada à força. Tá? Então, sempre que a gente divide pela massa, a gente consegue chegar numa grandeza intensiva relacionada a alguma propriedade extensiva. Tá? Isso é uma nomenclatura de termodinâmica, muito usada lá. A gente vai usar um pouco aqui, mas em termodinâmica isso é usado demais. Tá? Então, o que eu quero falar aqui, né, que é mais importante, é que a relação entre a taxa de variação de propriedades extensivas, né, então energia, quantidade de movimento, para o sistema e para o volume de controle, então aqui a gente está fazendo uma relação sistema, né, é aquilo que a gente estava falando. Por que a gente quer essa relação sistema-volume de controle? Porque as leis físicas, elas são válidas para cá, para o sistema. E nós queremos analisar uma região fixa no espaço que a gente vai fazer por volume de controle. Por exemplo, um medidor de pressão, né? Ou um medidor de vazão, ou uma turbina hidráulica. Tá? Agora, quem faz essa relação é o teorema do transporte de Reynolds. É ele que a gente vai ver agora. Tá? É o elo entre análise de sistema e volume de controle. Tá? Então, o elo de uma região de massa fixa para uma região fixa no espaço, né? Quem faz é o teorema do transporte de Reynolds, que eu vou chamar aqui para simplificar, né, de TTR, tá? Teorema do transporte de Reynolds. Então é ele que vai fazer essa relação. Tá? A gente vai ver todas as leis físicas para sistemas, né? Só que a gente não consegue usar direto numa região fixa no espaço, porque essa região fixa está mudando a massa toda hora, né? Ou a gente não consegue acompanhar a massa em todo instante. Então, a gente precisa do teorema, de alguma relação matemática, né? que no caso aqui vai ser o teorema do transporte de Reynolds, para a gente justamente fazer essa relação entre massa e região fixa do espaço. Tá? Certo? Então, o que a gente vai fazer aqui, nesse momento, é ver as leis básicas para o sistema, relembrar, na verdade. Né? Uma coisa que vocês já viram em física, física 1, 2, 3 e 4, não sei quantas vocês têm, mas com certeza o que a gente vai fazer aqui, vocês já viram em física 1 e 2, tá? Que é a parte de mecânica e a parte de fluidos, né? Vocês já viram a parte básica de fluidos, Bernoulli, alguma coisa lá em física bem superficial, que agora, dentro de mecânica dos fluidos, a gente generaliza, né? A gente faz uma análise mais extensa. Tá? Bom, então para fazer essa conexão, né, que eu falei aqui no slide anterior, essa daqui, ó, entre sistema e volume de controle, né, onde o teorema do transporte de Reynolds vai nos ajudar, a gente precisa rever essas leis físicas que são aplicadas para um sistema que são familiar para vocês, tá? De novo, eu estou falando, vocês já viram isso lá em física, né? E aí depois a gente vai converter de sistema para volume de controle e analisar essas leis físicas aplicadas a regiões fixas do espaço, né? Tá? Então, por exemplo, aqui, né, isso que eu já falei anteriormente, né, a gente tem as leis físicas, por exemplo, a quantidade de movimento linear, né, seria a derivada, seria uma forma mais genérica, né, do que o que vocês viram de aplicação direta, né, seria derivada no tempo da quantidade de movimento linear. Tá? Isso daqui seria a famosa segunda lei de Newton, né? Que o somatório das forças é massa vezes aceleração. Se a massa for constante, a gente tira esse cara de fora da derivada, e a derivada da velocidade é a aceleração. Tá? Então a gente vai ver esse princípio, isso daqui aplicado para um corpo de massa fixa, tem uma característica relativamente simples, que vocês já viram bastante, mas quando a gente tem um fluido escoando, que é o caso aqui, né, a gente teria que escolher uma porção de fluido de uma certa massa M para acompanhá-lo, né? Tá? E aí, à medida que ele está variando aqui de ângulo, por exemplo, né? Só que o teorema do transporte de Reynolds ele vai permitir
que a gente só com o conhecimento das propriedades aqui nas fronteiras, ó, por onde o fluido entra e por onde o fluido sai da nossa região de análise, a gente aplica essa forma aqui de forma simples, né? Essa relação aqui de forma mais simples, tá? Beleza? Da mesma forma, né, a relação de torque aqui, né, que a gente sabe que o somatório dos torques é a variação da quantidade de movimento angular, que é o R, produto escalar com MV, tá? Certo? Então, a mesma coisa, né? Quanto maior o raio que essa pessoa aqui está aplicando, né, ou se ela estiver acelerando, o torque gerado aqui vai variar em função do que está acontecendo em termos do raio, né, a distância da aplicação da força, e, de novo, né, a massa vezes a velocidade. E essa daqui, né, é a segunda lei de Newton para a rotação, né? Para fenômenos rotacionais, né? Também é conhecido dessa forma, né? Opa, deixa eu apagar tudo aqui, que só tinha apagado um pedacinho. Para a rotação, tá? Aqui é a segunda lei de Newton para a translação, né? Segunda lei de Newton, a translação. Certo? Então a gente sabe essas relações aqui, né? Conservação da energia, para quem fez termodinâmica. Tá? Então a gente sabe essas relações aqui muito bem para sólidos, né? Ou para quando a gente quer analisar, quando a gente sabe identificar muito bem as fronteiras de uma massa de sólido que a gente quer relacionar essa propriedade física. Né? Aqui, por exemplo, né, esse sólido pode deformar, pode sofrer uma série de influências aqui do movimento que torna difícil a gente acompanhar uma massa fixa aqui, né? Por exemplo, nessa configuração. Né? Esse é um bocal, tem um anteparo aqui, e esse anteparo está fazendo com que o fluido entre num certo ângulo e sai num outro ângulo θ ali, tá? Certo? Então, aqui a gente tem uma massa fixa, um sólido, né? E aqui a gente tem uma região fixa do espaço que a gente vai fazer as análises de força, de energia e tudo mais, tá? Porque dificilmente a gente consegue acompanhar essa massa de fluido. Então a gente pode, por exemplo, né, traçar uma região fixa do espaço aqui, ó, pontilhada aqui, né, em volta, e analisar o que está acontecendo aqui, por exemplo, em termos de força, né? Tá? Então a gente está fazendo uma mudança de ângulo aqui desse jato d'água. Isso aqui é um bocal, jogando água aqui, né? E a gente quer saber, por exemplo, qual a força de ancoragem para esse anteparo ficar parado. Se ele não tiver ancorado, ele naturalmente vai ser empurrado para a direita aqui com uma certa força. Tá? Então, por exemplo, dado um anteparo desse, qual a força necessária para manter esse anteparo parado? Isso daqui, só fazendo uma antecipação, né, é o princípio que norteia as turbinas, e notadamente as turbinas de Pelton. Então, eu vou falar isso brevemente aqui. Num dos exemplos eu vou puxar esse gancho, aí o pessoal da engenharia mecânica vai seguir para MacFlu 2 e depois fazer máquinas de fluxo comigo lá para frente. Tá? Mas a análise começa aqui num dispositivo, né, numa configuração dessa aqui. Tá? Bom, então as leis que a gente vai estudar, né, que são relevantes para fluidos em movimento, são a conservação da massa, ou continuidade, o princípio da quantidade de movimento linear, ou segunda lei de Newton para a translação, o princípio da quantidade de movimento angular, ou a segunda lei de Newton para a rotação, a conservação da energia, que é a primeira lei da termodinâmica, e a gente vai fazer as devidas relações entre sistema e volume de controle. Bom, agora o que a gente vai fazer é propor formas de escrever essas leis, que são naturalmente aplicadas para sistema, para que a gente consiga fazer essa conversão sistema-volume de controle fácil. Então a gente vai pegar cada uma dessas leis, analisá-las de forma integral, porque vai ser mais fácil fazer essa conversão aqui. Tá? E eu vou sempre tentar trazer um pouco
vamos dizer assim, essa lei para um formato mais familiar de vocês, tá? Para facilitar um pouco mais o entendimento, né? Para não embolar muita cabeça. Mas basicamente o que a gente está falando agora, tudo isso que eu falei até agora, foi só para justificar a questão da gente necessariamente precisar fazer a relação entre sistema e volume de controle, ou entre uma região, ou entre né, vamos dizer assim, uma expressão onde a massa é fixa para uma expressão onde uma região seja fixa. Só é isso que é o mais importante até agora de entender, né? Que a gente tem que analisar leis físicas que valem para massa, né, para uma massa que não varia, né? Tá? Então, se eu quero empurrar esse carrinho aqui, essa massa daqui de dentro não vai variar. Mas, por exemplo, se eu quiser analisar essa mesma relação para o escoamento de um fluido, a gente tem que escolher uma certa porção de massa que está escoando. Então, se eu escolher uma porção dessa forma aqui, como é que eu vou acompanhar essa porção? Né? Onde é que eu vou saber onde ela vai estar no instante subsequente? Então, é mais fácil, muito mais fácil, a gente pegar e fazer isolar, né, uma região do espaço e analisar essa região isolada. A gente vai ver que é bem mais fácil fazer isso, tá? E aí, para fazer isso, a gente precisa escrever todas as leis físicas, né? Então, por exemplo, aqui a conservação da massa, de uma forma apropriada, né? Vamos ver então como é que é isso. Talvez a conservação da massa seja mais direta, que é o seguinte, ó, a única, assim, intuitivamente, né, ou expressa em palavras, a conservação da massa diz que a massa tem que ser constante. Tá? A massa de um certo material não pode variar, ela tem que ser constante. E aí, agora, né, observa que para um sistema isso é muito direto. Olha só, eu estou mostrando aqui, ó, um exemplo típico lá de mecânica dos fluidos, que é um cilindro com um pistão aqui em cima, né? Você pode pensar aqui como um pistão com uma certa haste aqui, né? Ou um certo peso, então ele está isolado aqui, está hermético, né? À medida que você fornece calor, o gás vai expandir e aí o gás vai realizar um trabalho, né? Ele vai realizar uma força ao longo de um deslocamento, então ele vai necessariamente realizar um trabalho dado em Joule, né? Para mover essa fronteira aqui dessa posição para essa posição final, tá? Então aqui seria a posição inicial e aqui a posição final, tá? Beleza? Mas olha só, como a gente está, ou por a gente analisar nesse caso, né, de termodinâmica, por exemplo, na forma de sistema, então aqui a gente consegue, né, como o gás está confinado, a gente consegue analisar uma massa fixa de gás, nesse exemplo, a gente analisa isso como um sistema, tá? Porque não tem massa cruzando aqui a fronteira desse sistema. Então, no início a gente tem 2 quilos, no final a gente sabe que se esse sistema é hermético, a gente vai ter 2 quilos, tá? Beleza? Então, essa daqui é a conservação da massa, né? E de forma muito óbvia para um sistema, porque a própria definição do sistema é uma região fixa do espaço, que a massa não varia. Então, a massa ser constante, né, ou a continuidade, ou a conservação da massa, ela já é diretamente atendida quando a gente faz uma análise em termos de sistema. Tá? Uma outra forma de escrever a conservação da massa é dizer que dm dt do sistema é zero, tá? Ou massa constante. Se você diz que a derivada de uma propriedade é zero, é sinônimo de dizer que essa propriedade é constante, né? A derivada de uma constante é zero. Mas para a nossa relação sistema-volume de controle, é isso que eu estava falando aqui atrás, essa frase aqui, ó. Então a gente vai propor forma de escrever essas leis naturalmente aplicadas para sistema, né, para que a conversão sistema-volume de controle seja fácil. Então é o que a gente está fazendo aqui, ó. Olha só. Quando a gente for escrever essa lei para volume de controle, é mais conveniente a gente escrever a conservação da massa dessa forma aqui, ó. E aí vamos com calma na conservação da massa e depois a coisa fica mais direta. Quanto que é a massa do sistema? Ó? É a integral, eu posso integrar
na massa diversos elementozinhos DMs. É isso que eu estou mostrando aqui, ó. Tá certo? Então aqui, ó, eu tenho um sistema, né, tridimensional, aqui ele está chapado, mas ele é tridimensional, né? E eu pego um bloquinho de massa DM ali dentro, tá? Uma moléculazinha, né, um elementozinho fluido de gás de massa DM. Se eu integrar essa massa DM ao longo de toda a massa, eu vou ter a massa do sistema, certo? Tranquilo? Só que o elementozinho de massa DM, ele também pode ser escrito pela sua massa específica, assumindo o fluido como meio contínuo, lembra, né? Que a gente tem um elemento diferencial grande o suficiente para acabar com o efeito, com a influência, né, molecular aqui. Eu estou assumindo que eu tenho tantas moléculas de fluido ali dentro que a massa específica é constante. Tá? Não importa o tamanho do elemento DM, a partir de um certo limite, né, que a gente viu que é da ordem de grandeza de um grão de areia, que a massa específica vai ser constante. Então, assumindo a hipótese do contínuo, o DM aqui é massa específica, ρ, né, vezes o dV. Lembra? Massa específica é massa sobre o volume. Certo? Então, a massa é massa específica vezes o volume. Então, um elementozinho de massa DM, que se eu integrar, eu tenho toda a massa do sistema, tem a massa DM, diferencial, ρdV. Tá? Então, por isso que eu escrevi aqui, ó, a massa do sistema dessa forma. Tá? Então, massa do sistema integral no volume de ρ de volume. E aí, só toma cuidado, né? Que o V cortado aqui, ó, é de volume, porque a gente vai... aqui em mecânica dos fluidos, isso é importante, porque a gente tem V de velocidade e V de volume. Tá? Então, tem autores que chamam volume, velocidade de V ponto. Tá? Para substituir, né? Esse autor aqui que eu usei para pegar essas aulas, ele usava V ou o V com um cortezinho. Tá? Então, quando você faz o corte aqui é volume, quando você tem o V sem o corte é velocidade. Certo? Então, ó, a análise integral ela visa uma descrição global do fenômeno físico, em contraposição à análise diferencial, que a gente vai ver mais para frente, tá? Mais detalhada, que é o próximo assunto do curso. Tá? Se a gente quisesse fazer uma análise diferencial, aí sim a gente ia ter que fazer em todo o sistema aqui os elementos diferenciais e analisar para cada elementozinho diferencial sua fronteira. A gente aqui não, a gente integra e quer analisar tudo como um bloco. Tá? A gente não se importa muito com cada elementozinho diferencial desse. A gente analisa tudo de forma global, tá? Aqui na parte de análise integral. Certo? Então, ó, essa relação aqui, ela pode ser substituída aqui. Ó. Tá? Eu posso escrever a massa dessa forma, se eu quiser. E por que eu estou escrevendo assim? Porque vai ser mais fácil lá na frente, tá? Certo? Isso daqui vai ficar mais óbvio quando a gente começar a jogar essas relações, né, todas essas leis físicas aqui, quando a gente começar a jogar todas essas leis físicas na nossa forma de relacionar sistema e volume de controle, essa forma de escrever cada lei física aqui vai ficar mais clara. Mas entendam que isso daqui, né, quer dizer, é uma forma integral de escrever a massa do sistema, integral no volume de ρdV. Tá? Beleza? Bom, então a gente viu a conservação da massa, vamos ver aqui a segunda lei de Newton. Né? O que ela diz? Manjado, né? A soma de todas as forças externas agindo no sistema, aí olha aqui, ó, né? Então no sistema, na massa que a gente está analisando. E, de novo, né, enfatizando isso aqui, sendo bem redundante para vocês perceberem isso. Né? É muito difícil a gente escolher uma massa aqui. O fluido está escoando, está mudando de direção, né? Então, aqui no caso de um fluido escoando, essa massa, identificar essa massa não é tão trivial, tá? É muito complexo. Ou no caso do desodorante lá, né? Sendo expulso da latinha, né? Então, qual é a massa que você está analisando num gás, né? Naquele caso, tá?
Então, ó, a soma de todas as forças externas agindo no sistema é igual à taxa de variação da quantidade de movimento linear do sistema. Então, essa é a segunda lei de Newton. Beleza? Então, só é válido para sistema se movendo relativo a um referencial inercial. E lembra, né? O referencial inercial é aquele em repouso ou se movendo com velocidade constante. Tá? Então, se você está parado e acelerar uma certa massa, com uma certa fornecer, né, ou induzir a aceleração numa certa massa, você tem que fornecer uma certa força. Ou se você forçar um fluido, um sólido, né, de uma certa massa, você necessariamente vai induzir uma certa aceleração nesse corpo de massa M. Mas isso só vale se você estiver em repouso, ou, por exemplo, se você estiver dentro de um carro se movendo com velocidade constante, ou dentro de um avião se movendo com velocidade constante. Se você está dentro de um carro acelerando, ou fazendo uma curva, né, e você exercer uma força em alguma partícula de massa M, além da força que você está exercendo, vai ter a força fictícia da inércia, né, ou devido à aceleração, variação temporal ou variação de direção do vetor velocidade. Tá? Bom, e aí expressando, né, de forma matemática, a segunda lei de Newton, a gente tem essa relação aqui, ó. Então, o somatório de todas as forças, aqui você pode pensar como um somatório aqui, se você quiser, né? O que de fato é, esse F aqui, vetor, ele é um somatório, tá? Então, todas as forças externas, né? Porque as forças internas, eventualmente, se equilibram, né? O somatório das forças externas, não. Então, o somatório de todas as forças externas é a variação da quantidade de movimento linear do sistema. E o que é a quantidade de movimento linear? É a integral na massa de VdM, ou integral no volume de ρdV. Então é a mesma coisa. Se eu tiver a massa específica constante, esse ρ sai daqui. Ó, presta atenção aqui, ó. Ρ VdV. Se a velocidade do fluido for uniforme, isso a gente vai ver mais para frente com detalhe o que isso significa, né? A gente tem um ρ velocidade integral no volume do dV, e esse cara aqui é o próprio volume, né? Então, quem é ρ, volume, velocidade? É a massa vezes a velocidade. Tá? Então, se vocês lembrarem lá de física, a quantidade de movimento linear ela é definida como a massa vezes a velocidade. E a variação dessa quantidade de movimento linear é que é justamente a relação das forças, né? Essa daqui é a forma mais, vamos dizer assim, genérica da segunda lei de Newton, né? Quando a gente está com um corpo de massa constante, é aquilo que eu tinha feito anteriormente, né? Então, a segunda lei de Newton de forma mais genérica é dada dessa forma aqui, né? Tá? dmv dt. Essa daqui é a quantidade de movimento linear. Se o corpo tem massa constante, sai da integral dv dt, e aí fica o famoso massa vezes aceleração, tá? Certo? Para a gente aqui, vai ser mais fácil escrever dessa forma. Aí você fala, pô, mas parece que está mais complicado, né? Parece que ficou muito pior de escrever dessa forma, pareceu uma integral, um elemento diferencial. Mas é porque lá na frente vocês vão ver que isso daqui vai simplificar muito a nossa análise, tá? Beleza? Então, integral no volume da velocidade ρdV, que volta para o massa vezes velocidade. Se a massa específica for constante, se a velocidade for uniforme, aí a gente integra aqui no volume, o ρ vezes o volume vira massa, e a velocidade está ali do lado de fora, tá? Certo? Bom, aí uma extensão quase que direta da segunda lei de Newton para translação, né? A gente pode até botar aqui, se vocês quiserem, também é uma segunda lei de Newton para translação ou para corpos transladando, né? E aqui você também pode chamar de segunda lei de Newton para rotação. Tá?
ou o princípio da quantidade de movimento angular. Aqui a gente também pode chamar de princípio da quantidade de movimento linear. Tá? Beleza? Aí observa o seguinte, ó. O que acontece se eu multiplicar, se eu pegar uma força e associar essa força a uma certa distância r? O que eu estou calculando? Eu tenho uma barra aqui e apliquei uma força F. O que eu vou exercer aqui num certo ponto fixo aqui, né? Uma distância R? Qual é a grandeza? O RF ele fornece o quê? Ou mesmo que o F seja assim, né? Vocês lembram ou não? Ninguém lembra? O raio vezes a força? É o torque, né? Então, se eu pegar uma certa força e aplicar com um certo braço de alavanca, né, uma certa distância R de um ponto, eu estou exercendo um torque nesse ponto, né? Certo? E se eu pegar aqui, ó, multiplicar por R do lado esquerdo e R do lado direito, eu necessariamente caio, o produto vetorial, né? Eu necessariamente caio na segunda lei de Newton para rotação. Nada mais, nada menos, né? A segunda lei de Newton para rotação é o somatório dos torques, é a variação da quantidade de movimento angular. O torque é o R, produto escalar com a força, né? Isso aqui vetor. E a quantidade de movimento angular, ó, é simplesmente o R, produto escalar, com a massa vezes a velocidade. Certo? Então vira lá, ó, raio V rho dV, que é a mesma coisa que eu tinha lá, ó, V rho dV aqui, ó. Tá? Beleza? Então o princípio da quantidade de movimento angular, ele é uma extensão natural do princípio da quantidade de movimento linear. Tá? E aqui, ó, o torque pode ser produzido, aqui na verdade as forças também, né? Eu poderia ter falado aqui, né, que as forças podem ser de superfície e de corpo, né? Eu posso ter um FS aqui e um FB. Estou mantendo aqui a nomenclatura dos livros, que eu vou manter na aula, isso. FS de surface, né, de superfície, e o B de body, de corpo. Então, força de corpo pode ser o quê? Aceleração da gravidade, né? Aceleração da gravidade. Opa. Efeitos eletromagnéticos, né? Um ímã, por exemplo, eletromagnético, né? Um ímã, ele exerce uma força de corpo, né? Mas a gente só vai ficar aqui com a aceleração local da gravidade. A força de superfície é o quê? Atrito, por exemplo, né? Ela só age ali na interface. Aqui eu estendi, né? Então, o torque aqui, ó, aqui eu estou falando, que ele pode ser exercido por forças de superfície, atrito, né? De novo, força de corpo, força de superfície, força de corpo, mas a questão é que agora no torque, né, a gente pode ter eixo cruzando a fronteira do sistema. Na verdade, aqui também a gente pode ter uma força cruzando a fronteira do sistema. Né? Você pode ter o sistema, essa força aqui sendo uma força cruzando a fronteira, sendo uma força de superfície, ou sendo uma força de corpo. Tá? Aqui é a mesma coisa. Na verdade, eu até poderia ter colocado essa frase ali atrás também, se eu quisesse. Né? Então, aqui é o que ele está falando. Aqui é um FS, pode ser um raio associado a uma força de superfície, pode ser um raio associado a uma certa massa vezes a aceleração local da gravidade, né? Ou pode ser simplesmente um eixo cruzando a superfície de controle. A gente vai ver isso mais para frente. Tá? E, finalmente, o que a gente tem, né, a última lei física que a gente vai estudar é a conservação da energia, a primeira lei da termodinâmica. Então, ela diz que a taxa de variação da energia no sistema, então está aqui, a taxa de variação de energia no sistema, que é esse termo aqui, ela só pode acontecer, ou é igual, né, a taxa líquida de energia transferida para dentro por transferência de calor, que é esse termo aqui, menos a taxa líquida de energia transferida por trabalho.
que é essa relação aqui. Então, a primeira lei da termodinâmica, em termos intuitivos, ela diz que energia ela só pode cruzar a fronteira do sistema na forma de calor ou trabalho. Tá? Então, essa é o que essa relação diz. Então, ou inversamente, né, uma outra coisa importante é que calor e trabalho eles não são grandezas ou quantidades de energia que o corpo possui. Na verdade, só existe calor e trabalho quando a energia cruza a fronteira do sistema. Então, por exemplo, se você esquentar um sólido, né, um bloco de massa, você chegou lá, tem um bloco rígido, sei lá, de massa 1 quilo de aço. Então você foi lá e forneceu calor para ele. Né? Você botou uma chama aqui, uma velinha aqui, e esquentou essa massa. O que a primeira lei da termodinâmica diz é que vai existir uma taxa de transferência de calor, um Q ponto, para dentro aqui desse bloco, mas ele não vai conter calor. O que essa transferência de energia térmica vai fazer é variar a energia do sistema. E a energia do sistema, ela só pode variar de 3 formas. A sua energia interna, a sua velocidade, associada aqui à energia cinética, ou o Z aqui, né, no caso eu só estou considerando aqui, poderia variar a energia eletromagnética, algum fenômeno nuclear que tivesse acontecendo aí, né, de energia nuclear, mas a gente aqui só vai analisar, só vai ficar no caso da energia potencial gravitacional. Então aqui, potencial gravitacional. Tá? Então aqui energia cinética e energia potencial gravitacional. Então isso que a primeira lei da termodinâmica diz. Se eu forneço calor, então aqui o termo W ponto seria zero, porque eu não estou com nenhuma transferência de energia na forma de trabalho, nesse exemplo que eu estou dando aqui, eu só posso variar, aí sim, né, esse termo aqui é o que o sistema possui. Então, esse termo Ezão é o que o sistema possui. Ele não possui calor e não possui trabalho. Ele possui energia, que pode ser de 3 formas. Interna, isso daqui seria uma forma de energia microscópica, associado ao grau de agitação das moléculas. Esse aqui, né, seria o termo de energia cinética, né, velocidade. Esse daqui é potencial gravitacional, por exemplo. Tá? Beleza? Da mesma forma que se eu empurrar, né, se eu não fornecer calor aqui, mas empurrar esse corpo com uma certa força ao longo de uma certa distância x, eu só vou poder, aí eu não estou fornecendo calor e volta o termo de trabalho ali. Tá? Então, uma força ao longo de uma distância x, eu estou fornecendo um certo trabalho, certo? Para esse sistema aqui, beleza? Então, sempre que eu empurro com uma certa força ao longo de uma distância x, eu estou fornecendo um certo trabalho, tá? Lá de física 1, né? E aí, o que acontece com o sistema, com esse bloco de aço? Ele só pode mudar a energia dele, né? De 3 formas, ou seja, na energia interna, energia cinética ou potencial. Tá? E aí, esse termo de energia potencial aqui é que engloba todos os termos que vocês estão acostumados de energia, e energia elétrica, por exemplo, só que aqui a gente não está considerando energia elétrica, tá? Beleza? Energia elétrica não, energia elétrica vai entrar aqui no W ponto, né, cruzando a fronteira do sistema. Mas a eletromagnética, por exemplo, né, que é uma força de corpo. Tá? Ou energia nuclear, que eu falei. Então a gente aqui só está considerando a potencial gravitacional. Certo? Bom, aí ó, a energia total do sistema, ela pode ser descrita dessa forma aqui, a energia do sistema, integral na massa do EdM, tá? Que o Ezinho
é a grandeza associada à energia do sistema, né? Aqui a energia intensiva e aqui a energia extensiva. Tá? Então, se eu multiplicar pela massa, né, eu volto na energia extensiva. Então, e o elementozinho de massa dm pode ser escrito, né, como ρdV aqui, tá? Certo? E, de novo, né, esse termo de energia, ela é aquilo que eu tinha falado no slide anterior, né? Energia cinética e potencial, que são formas macroscópicas, e energia interna, que é a forma microscópica. Tá? E aqui, a convenção da termodinâmica é que calor é positivo para o sistema e trabalho é positivo do sistema. E essa nomenclatura aqui, ela vem lá por razões históricas, né? Porque no começo do século XX, final do século XIX, começo do século XX, com o desenvolvimento das máquinas térmicas, o que se queria, né? Imagina, as primeiras locomotivas, os primeiros carros a vapor lá, o que se desejava era um dispositivo que você forneça calor e extraia trabalho. Então, uma locomotiva, você tem lá a caldeira, né? Queimando carvão, e você quer o trabalho ali no eixo, né? O trabalho na roda, que é o torque associado a uma certa velocidade de rotação. Tá? Então, por isso que calor positivo é para o sistema, porque você está fornecendo calor para a máquina térmica, e o trabalho positivo do sistema, porque a gente está extraindo o trabalho da máquina térmica para fazer o veículo se mover, né? Seja o trem, seja o carro, seja lá o que for. Tá? Certo? Então, essa é a convenção. Esse termo aqui, ele é positivo. Aqui nesse caso, né, que eu dei o exemplo aqui, na chama aqui, ó, se o nosso sistema fosse essa massa de aço, o calor seria menor que zero. O Q seria menor que zero. Opa, desculpa. O Q seria maior que zero, porque a gente está fornecendo para o sistema. Então aqui o Q é maior que zero. Mas se eu estivesse empurrando esse bloco, né, aí a gente fez a outra análise aqui sem calor, empurrando o bloco, aí o trabalho seria menor que zero, porque a gente está fornecendo trabalho para o sistema. Tá? Beleza? Nesse exemplo aqui, ó, do pistão, que eu fiz aqui da conservação da massa, eu estou fornecendo calor para o sistema, que é maior que zero, e o sistema aqui, que é o gás, está fornecendo trabalho porque ele está exercendo uma certa força, né? É necessário uma certa força para deslocar essa massa, esse pistão aqui de uma certa massa mzinho, por exemplo, né? Daqui ao longo de uma distância x. Tá? Então a gente precisa de uma certa força associada a uma certa distância x. Então a gente tem uma energia necessária para fazer, né, ou um trabalho, né, um trabalho que tem a dimensão de energia que é maior que zero para fazer essa massa m vir daqui até aqui, tá? Certo? Beleza? Então, o que a gente fez aqui, nesse momento, foi relacionar as leis do sistema, que vocês já estão relativamente acostumados lá da física, né? Muitas coisas vocês viram por alto, né? Agora a gente vai ver com mais detalhes. Mas a gente trabalhou nessas relações físicas triviais, vamos dizer assim, que vocês viram muitas vezes a aplicação direta, né? Então o que eu fiz aqui foi pegar de uma forma mais geral, né? Então, por exemplo, né, a lei física, a segunda lei de Newton, né, que diz que o somatório das forças é massa vezes aceleração, eu escrevi ela de uma forma mais geral. Eu disse que isso daqui, na verdade, é a derivada ou a variação da quantidade de movimento linear, onde a quantidade de movimento linear, né, é igual ao P. Tá? Então eu peguei todas as leis físicas, escrevi dessa forma geral, e mais do que isso, né, a gente escreveu essas relações numa forma integral. Tá? É a velocidade ρdV, por exemplo, aqui ddt, né? Opa, deixa eu fazer isso daqui melhor. Certo? Isso daqui, ó, a gente escreveu, ó, dt
da integral no volume da velocidade do ρ dv. É o equivalente disso aqui, ó, tá? Certo? Beleza? Eu escrevi numa forma mais geral, mas que no final das contas, né, é a famosa somatória das forças de massa vezes aceleração. Isso daqui está descrevendo de forma geral e de uma forma adequada, né, ou mais conveniente para a nossa análise, essa relação aqui. Tá? Beleza? Então, somatória das forças é o d dt, né, a derivada da quantidade de movimento linear, onde a quantidade de movimento linear pode ser escrita dessa forma aqui, ó, velocidade ρ dv. Tá? Certo? E aí, mais para frente, essa relação aqui, escrita dessa forma, vai ser mais adequado para a nossa análise de mecânica dos fluidos. Tá? Beleza? Então, agora, justamente nesse momento, a gente vai fazer essa relação de sistema e das derivadas do sistema para a formulação de volume de controle. Tá? Então, a gente tem agora, né, as leis básicas de um sistema expresso como uma equação em termos de taxa. Então, tudo que a gente fez aqui foi isso, né? Foi pegar as leis básicas do sistema e escrever numa relação expressa em termos de taxa. O que é em termos de taxa? É uma grandeza por segundo, né? Por unidade de tempo, né? Então, aqui, por exemplo, né, quando a gente vai ver que essa relação aqui, ela necessariamente tem uma velocidade associada aqui, né? Então, essa relação aqui é uma taxa, né? Quando você deriva a velocidade com relação ao tempo, aqui vai aparecer alguma coisa por segundo, a gente vai ver isso mais para frente, né? No caso da quantidade de movimento linear. Aqui também vai aparecer uma grandeza, né? Como tem o termo de velocidade aqui na conservação da massa, cadê? A gente vai ver isso, cadê? Vai aparecer um termo de velocidade aqui. A gente vai ver isso mais para frente, tá? Que vai aparecer uma relação aqui na conservação da massa. Na verdade, quando a gente escrever essa relação mais para frente, que uma relação de velocidade vai se desenvolver ali quando o fluido está em movimento. Tá? Então, voltando aqui, agora que a gente escreveu essas relações, né, apropriadas, na forma que eu estou dizendo apropriada, né, que vão ser mais adequadas para a nossa análise, a gente vai desenvolver uma expressão geral para converter de sistema para volume de controle. Então, de novo, né, aquela relaçãozinha que eu mostrei anteriormente, ó, aqui tem um sistema, aqui tem um volume de controle, então o elo que junta os dois, né, essa região de massa fixa, né, onde as leis físicas valem, né, todas essas leis físicas que eu mostrei anteriormente, conservação da massa, conservação da energia, princípio da quantidade de movimento linear e angular, a gente tem que ter uma massa fixa associada às relações para a gente ter as leis físicas descritas. Mas eu quero estudar um volume de controle, eu quero estudar uma região, então eu tenho que saber fazer essa relação aqui, tá? E aí é o seguinte, ó, ao invés de a gente pegar massa, quantidade de movimento linear, quantidade de movimento angular e energia, a gente vai representar todas essas grandezas por um símbolo Nzão, N maiúsculo. Então, isso vai economizar tempo de demonstração de fórmula, porque ao invés de fazer conservação da massa, conservação, princípio da quantidade de movimento linear, princípio da quantidade de movimento angular e energia, eu vou fazer, né, eu vou mostrar para vocês uma relação genérica de Nzão, que ele representa essas grandezas aqui, e depois a gente vai particularizar para cada uma das leis físicas, tá? Isso vai ficar mais simples e mais rápido. Tá? Então, essa propriedade extensiva Nzão, de novo, né, que pode ser massa, pode ser a massa vezes a velocidade, pode ser o R massa vezes a velocidade, pode ser energia, né? Então, correspondendo a essa propriedade extensiva Nzão, a gente vai precisar de uma propriedade intensiva Nzinho. Tá? E a relação dos dois é simplesmente essa daqui, ó. Nzão é a integral de Nzinho dm, ou eta, se você quiser, né? Nzão é a integral de eta dm. De novo, né? Lembra, se a massa for constante,
ou se o eta for homogêneo ali ao longo dessa massa, então eu tenho um Nzão igual ao eta vezes a massa, tá? O eta igual a Mzão sobre a massa, ou N, né, desculpa. Nzão sobre a massa. Qualquer que seja essa propriedade, tá? Qualquer que seja essa propriedade aqui. A gente vai ver qual é a propriedade eta para cada um dos casos, né, para cada um desses casos aqui, relacionados à sua grandeza intensiva eta, tá? Certo? Então, olha só. Por exemplo, aqui, ó, para a conservação da massa, o que é o Nzão? É o M, é a própria massa. E o que é o etazinho? É o 1. Por quê? Se eu colocar aqui massa igual a integral no volume de 1 ρ dV. Eu realmente tenho aquilo que a gente escreveu anteriormente. Ó. Aqui, ó. Deixa eu voltar aqui na conservação da massa. Ó. Aqui, ó. Se eu colocar o M igual a 1 aqui, né? O Nzão igual a M, né? Lembra? O Nzão igual a M. E o eta aqui tinha o eta, né? Se eu colocar o eta igual a 1, naquela relação genérica que a gente escreveu, né? N igual a integral no volume do eta ρ dV. Então, se eu colocar aqui o M e aqui o 1, eu cheguei nessa relação aqui da conservação da massa, né? Tá? Beleza? E aí, aqui, ó, conservação da massa, né? Para continuidade. Continuidade é sinônimo de conservação da massa. Se eu substituir o Nzão igual a P e o eta igual a V, eu chego nessa relação aqui que a gente fez para o princípio da quantidade de movimento linear. Aqui, ó. Vou voltar aqui, ó. Aqui, ó. Embaixo. Então lembra, né? Nzão igual a integral no volume de ρ dV. Opa, N, eta, né? Certo? Então, se eu chamar o N de P e o eta de V, com essa relação genérica aqui, que está relacionando propriedade extensiva com propriedade intensiva, eu chego no princípio da quantidade de movimento linear. E a mesma coisa para a quantidade de movimento angular e para a energia. Aqui, ó. Se eu botar o N igual a H, o eta igual a R, produto escalar com V, né? Eu fico que o H igual a integral no volume de R, produto vetorial com V, ρ dV, de volume, tá? Beleza? Esse cara aqui é o eta, né? E esse cara aqui é o N. Ou N minúsculo, né? Se você quiser. Tá? Então, para o princípio da quantidade de movimento angular, o Nzão é o H e o eta, o Nzinho, é o produto vetorial, né? Do R com V, e a energia, mesma coisa, tá? Beleza? Certo? Então, essa é a relação extensiva e intensiva para cada uma das propriedades, tá? Bom, então vamos ver como é que a gente trabalha para fazer essa relação genérica entre a relação do sistema, né, as derivadas no sistema, para a formulação em termos de volume de controle. Então, olha só o que a gente vai fazer. Ó. A gente tem um escoamento aqui se desenvolvendo, ó, e aqui estão as linhas de corrente, né? Lembra que as linhas de corrente são linhas sempre tangentes ao escoamento. Então, nesse instante de tempo, o escoamento está se desenvolvendo nessa direção aqui. Ó. Tá? Aí, o que eu fiz? Ó? Eu pintei, ó, nesse escoamento, eu peguei uma porção de fluido, que lembra, não é muito fácil acompanhar, né? Uma porção de fluido, e pintei essa porção de fluido aqui de cinza, tá? Então tá pintado aqui. Beleza? Então é um escoamento que eu genericamente podia ter pegado um quadrado, podia ter pegado um retângulo, e o que o autor fez foi essa forma aqui bem genérica, né? Tá?
bem genérica para a coisa ficar genérica mesmo, né? E depois a gente vê que vale para uma forma genérica, então se aplica a outras configurações, tá? Então a gente pegou um escoamento, pegou uma região do espaço aqui, ó, né? E pintou essa massa de fluido que estava ali dentro de cinza. E por acaso, né, ou na verdade de propósito, mas para facilitar a nossa análise, o formato inicial do sistema, então essa massa fixa aqui é o sistema. Então o formato inicial do sistema é escolhido como nosso volume de controle. Então observa que aqui, ó, em torno do sistema tem uma linha pontilhada ali, tá vendo? Então eu tenho um sistema, né, minha massa fixa de fluido, que ele está escoando, eu preciso acompanhar, né, com todas as deformações, rotações, translações e cisalhamentos. Eu preciso acompanhar essa massa fixa de fluido, que não é muito fácil, né? Mas a gente está fazendo isso só para ilustrar a relação do sistema ao volume de controle. Então, esse formato inicial aqui, ó, né, ele é o meu volume de controle que eu estou escolhendo para análise. Tá? Eu quero relacionar o que está acontecendo em termos de massa, quantidade de movimento linear, quantidade de movimento angular e energia do sistema, que é onde as leis físicas se aplicam, né? Onde todas aquelas leis físicas que a gente viu anteriormente se aplicam, para o volume de controle, que é essa região que vai ficar paradinha aqui, ó, o pontilhado. Tá? Beleza? Então aqui eu estou no tempo t0, os dois coincidem. Tá? E eu arbitrariamente fiz essa escolha. Aí olha só o que aconteceu, ó, o tempo passou. Tá? Então aqui é o T0, então eu repeti aqui, né? Peguei essa configuração, repeti aqui, ó, ficou menorzinho, tá? E aqui, ó, após um certo ΔT, o que aconteceu? O sistema, lembra? O sistema é uma região de massa fixa, então você tem que acompanhá-lo ali, né? Então ele se moveu, ele se deformou, ele se exalhou, ele fez uma série de movimentos aqui, que são complexos de a gente analisar, né? Mas ele está nessa nova região aqui, ó. O cinza agora se deslocou da linha pontilhada. Aqui é a linha pontilhada, né? É o nosso volume de controle, está paradinho ali. Então isso aqui pode ser, por exemplo, ó, o fluido passando por uma bomba, por uma caldeira, por uma turbina hidráulica, tá? Então sua turbina está parada ali, né? E a massa de fluido foi embora, tá? Beleza? Eventualmente uma nova massa de fluido entrou aqui, né, nessa região, mas a massa está saindo aqui, né? Tá? Beleza? Então aqui estão todas as leis, né, que a gente aplica para o sistema, para essa massa cinza aqui, tá? Conservação da massa, quantidade de movimento linear e angular e conservação da energia. Isso vale para essa região, né, cinza aqui. Não vale para essa parte que a gente está marcando, que é o nosso interesse, tá? Então, o sistema a gente pintou de cinza, né? E o volume de controle é essa região aqui, ó. Tá? Então ele está marcando aqui, né? Sistema é a parte cinza e o volume de controle é a parte pontilhada, tá? Então, de novo, né? No tempo t0, o sistema e o volume de controle coincidem, e no tempo t mais ΔT, a região 3, ó, está fora do volume de controle, tá vendo aqui? E por outro lado, a região 1, se você, aqui no caso, o fluido está escoando, né? Então uma nova massa de fluido está entrando aqui no volume de controle, tá? Beleza? E aí, ó, a gente identificou três regiões aqui, ó, nesse tempo T mais ΔT. É o que eu acabei de falar, né? É o novo volume de fluido que está entrando no volume de controle durante ΔT. E 3 é o volume de fluido que está saindo, né? Certo? E o 2 é o que continuou nesse tempo ΔT, né, coincidindo o volume de controle com o sistema, tá? Certo? Isso aqui é genérico, né? Lembrem que isso daqui é um formato bem genérico, no escoamento, e eu peguei uma partezinha para estudar. Beleza? E aí, ó, o que a gente pode... Agora a gente vai começar a trabalhar na matemática desse problema, tá? Então, ó, a região 1 mais 2, ó, a região 1 mais 2 aqui, ó, ela é o volume de controle. Sempre, né? Certo? Se eu pegar nesse ΔT aqui, essa região 1, e somar com a região 2,
a gente vai ter sempre aqui o volume de controle, certo? No outro ΔT subsequente, a região 1 vai estar um pouquinho maior, né? Tá? E a região 3 e 2 é só o sistema em T mais ΔT aqui, tá certo? Então, se eu somar aqui, ó, 3 com 2, ó, eu tenho um sistema, certo? Somente em T mais ΔT, né? Beleza? E 1 mais 2 é o volume de controle, tá? E aí, ó, da nossa definição de derivada, se vocês lembrarem lá de cálculo, a taxa de variação de n, né, de forma bem genérica, o dn dt do sistema, é o limite quando ΔT tende a zero, do n do sistema em t mais ΔT, em t0 mais ΔT, menos o n do sistema em t0 sobre ΔT. Isso daqui é a definição de derivada, né? Tá? Aqui só para, enfim, uma coisa bem genérica, né? Para quem quiser relembrar aí dessa definição de derivada, então eu tenho uma função y de x igual a x ao quadrado. A derivada é 2x. Se eu quiser analisar um ponto 1,85, por exemplo, a derivada de x ao quadrado em x igual a 1,85 é 3,7. Aí eu peguei essa aproximação de derivada aqui, tá vendo? Essa definição de derivada. Que é exatamente essa que a gente vai trabalhar aqui, ó. É o limite quando dx tende a zero, ou ΔX tende a zero, da função em x mais ΔX, menos a função em x sobre ΔX. Tá? Então deu 3,8, se eu fizer um ΔX menor, 3,71. Olha lá. Tá? Então essa daqui, né, que está aqui, né, é o limite quando esse h aqui tende a zero, do ΔY sobre h. Tá? E quem é o ΔY? É a função calculada em x mais ΔX, que está aqui, né, menos a função calculada em x. Que vai estar aqui. Então a gente tem o ΔY, né? Tá? Sobre o ΔX. Então é exatamente isso que eu estou fazendo aqui, ó. Tá? Aproximando a derivada, ou a variação, né? A taxa de variação dessa grandeza nzão no sistema por um limite, né? Que isso vai simplificar a nossa vida também, tá? Então é essa grandeza no sistema em T0 mais ΔS, né? Seja ela massa, quantidade de movimento linear, quantidade de movimento angular ou energia, menos essa grandeza no tempo t0, então o quanto que variou aqui, ó, de t0 para ΔT, sobre o intervalo de tempo ΔT. Certo? É isso que a gente quer fazer agora e é isso que aquela forma de escrever as leis vai nos ajudar anteriormente. Certo? Beleza? Então vamos dar uma paradinha aí, né? Vamos dar uma respirada. Alguém quer fazer alguma pergunta? Tudo certo?